Bom, então a gente parou na última semana, né? A gente fez a primeira carta de Coríntios, o capítulo 1 e 2, Dois. e hoje a gente vai aqui falar do capítulo 3 e 4, né? Que encerra essa primeira etapa que a gente dividiu da carta. Lembrando que essa carta ela é uma das maiores, né? Que foi uma das maiores, uma das mais importantes que Paulo escreveu, porque era uma comunidade muito grande, recém-criada no cristianismo, competindo no cristianismo, e que ainda estava se perdendo muito em alguns conceitos, né, em alguns dogmas. A gente, só recordando na 1 e o 2, a gente viu que ele se fixa bastante na primeira parte e em conceber a questão da sabedoria divina e orientar, né, as igrejas estavam se dividindo, lembra lá do Apolo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou do Cristo, né? E no capítulo 2 ele falou aqui, que a gente refletiu lá, que fala bastante do mundo invisível, né, da sabedoria humana, da questão da mediunidade. E assim, a gente entra aqui no capítulo 3, né, que ele fala aqui da imaturidade dos coríntios, né, que chama aqui no texto. Aqui ele aborda bastante a compreensão, né, que ele tem dessa comunidade, e enquanto que ele chama de imaturidade, né, que essa imaturidade é o alcance, a elevação ainda daquele povo, a compreensão, né, dos desígnios divinos, a compreensão dos conceitos que ele vinha trazer aqui através do Evangelho de Jesus, para que eles pudessem compreender de fato a mensagem que ele deixou e que ele viria trazer aqui ainda na sequência da carta, né? Então ele sabiamente coloca como introdução esse ponto, né? Fazendo-os compreender o momento que eles estavam, que depois ele direciona toda a mensagem de acordo com esse momento. Eu anotei aqui que no versículo de 1 a 4, né, do capítulo 3, que o Paulo aqui ele demonstra uma preocupação muito grande com a capacidade daquele povo compreender as mensagens, né? E isso ficou muito claro para mim quando ele fala aqui nessa frase, no versículo 2. Antes é importante voltar no 1, né? Então ele começa assim, ó, eu, irmãos, não pude falar-vos como a homens espirituais. Olha que interessante, eu não pude falar-vos como a homens espirituais. Ou seja, vocês ainda não escutam minhas palavras com a sabedoria do Espírito. Ainda são muito manifestação corporal da carne. E Mas ele como arremata com assim? leite. Oi? Não, e ele vai arrematar isso depois dizendo, eu vos dei leite. Por que que eu dei leite? Exato, Porque exatamente. Essa era a frase que eu ia chegar, exatamente. Aí ele fala, mas como as simples homens, como as crianças na vida cristã. Né? Então ele fala que ele vos dirige como crianças que são na vida cristã. E aqui é interessante, né? Porque eram a maioria adultos, né? Na vida hominal aqui na Terra, naquele espaço de encarnação que eles tiveram. Mas ele não fala que ia dirigir ele como crianças. Eles falam como criança na vida cristã, porque era pouco tempo convertido. Se olhasse o sim, tempo de vida como cristão daquele povo, eles estavam ali no era segundo pouco. ano, primeiro ano, ou só meses, né? Então eram de fato crianças, né? E ele fala, e eu vos dei leite para beber, e não um alimento sólido, pois ainda não podeis com ele, nem agora podeis. Quando a gente olha aqui uma referência no nosso mundo transitório aqui da nossa encarnação, o que a gente dá de alimento para a criancinha? Né? É o leite, porque ela é incapaz de De mastigar, mastigar. deglutir, para que aquilo vire energia, para que aquilo vire energia, aquele alimento para o desenvolvimento do seu corpo. E olha que belíssima comparação que Paulo faz. Né? Então, o que a mãe dá para a criancinha? O leite, porque o leite ela consegue deglutir e ela consegue fazer com que vire energia para o desenvolvimento do seu corpo. E como aqui ele fala da vida cristã, ele dá o leite para que eles consigam deglutir aquelas palavras do evangelho e que aquilo vire energia para o seu espírito cristão. Acho que tem uma comparação aqui, uma sensibilidade maravilhosa de Paulo para com essa comunidade. E aí, lá na questão do Livro dos Espíritos 115, no capítulo que fala sobre a progressão dos espíritos, o Kardec fala, né? Segundo o que acabais de dizer, que os espíritos estão falando do processo evolutivo.
Aí o Kardec fala, é uma subpergunta, né, da questão 115. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? E aí os espíritos respondem, sim, a comparação é boa. Olha que interessante, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor... acho que a Renata caiu, né? Da sua maior cadê? Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Né? Então, assim, o Paulo ele faz uma perfeita comparação, como os espíritos aqui dizem. Né? Pode se comparar, né? Mas não dizer que é. E aí o Paulo aqui nesse versículo aqui de 1 a 4, ele compara isso, né? Achei perfeito. E eu entendi também e achei um ponto aqui no Evangelho. Primeiro que quem é criança no ponto espiritual e dos ensinamentos cristãos da época, como você muito bem disse, que ainda estava nascendo no povo judeu, o hebraico, enfim, não importa os romanos, quem ele estava levando a passagem, no caso aqui de Coríntio, a questão do leite. Você falou muito bem, poxa, eu só posso dar leite para vocês por enquanto, porque vocês não vão entender o que é a mensagem se eu abrisse o banquete do Cristo. Exatamente. Né? E eu fui estava pensando, eu falei, caramba, né, meu? Jesus, será que viveu isso? E aí ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu lembrei de Nicodemos. Tem que ser criança, né? Cara, você tem que nascer de novo. E como Nicodemos, mas você é doutor e não entende o que fala. Né? Ele falou de um jeito, porque Jesus sabia que naquele momento era só aquele que poderia dar para Nicodemos. Mesmo ele sendo doutor da lei do mundo, e não dos ensinamentos que o Cristo vinha pregando. Então, eu achei um comparativo muito legal, cara. E até quando ele fala nascer de novo, você imagina, né? Nicodemos, ele poderia ainda assim ver o reino de Deus sem não precisar nascer fisicamente de novo, mas que o espírito dele renascesse na vida cristã, que ele seria criança e depois que começasse a tomar o leite e depois aproveitasse o banquete, né? Uma coisa bonita aqui que eu estou vendo também, né, que a compreensão não se improvisa. É uma frase de Emmanuel, né? É obra de tempo, colaboração e harmonia. Na verdade, não adianta, né, dar mais do que realmente a pessoa consegue captar e compreender naquele momento, né? Então, Jesus mesmo, primeiro ele semeou no coração, né, dos continuadores o ideal divino, depois que ele começou a recolher o entendimento, né? Então, ele mesmo sofreu as negações, tolerou as fraquezas, desculpou, fez tudo para depois começar a formar o colégio apostólico. Então, isso é bonito. Sim. Porque você tem que plantar, né? E só dele falar isso, quer dizer, de você ler que você recebeu um pouquinho, mas que tem mais para receber, já é uma coisa bonita, né? Assim como o Espiritismo também, ele fala que não é uma obra fechada e completa, a gente tem mais ainda. Então, já dá aquela noção para a gente de que, opa, vem mais coisa por aí, né? Isso não é tudo, né? E é bom a gente ter essa coisa que nos instiga a progredir mais, né? A se esforçar para aumentar a nossa compreensão. Né? Isso é muito bonito. Não, maravilhoso. É de Emmanuel essa frase? É de Emmanuel. E sabe outra coisa que eu fico pensando, como a Renata falou agora, Paulo, logicamente, ele tinha um caminho a ser cumprido e ele fazia isso perfeitamente, né? Além de, às vezes, chamava atenção, elogiava. Aí eu fiquei pensando, né? A gente, quando adquire um pouquinho do leite, acha que as pessoas que estão à nossa volta, ou que a gente quer que caminhe junto, beba do mesmo leite e compreenda da mesma maneira que a gente compreendeu. Uhum. Eles não estão, muitos não estão prontos nem para o leite, porque eu estou dizendo leite porque a gente ainda não chegou no banquete. Né? Então a gente não tem, e a gente, por incrível que pareça, a gente quer comprar. Olha, uma espírita, já pensou? Olha, como é que a pessoa faz isso? Não pode, já tem conhecimento. Que conhecimento que é?
né? Então, eu acho interessante, porque ele trata esse tipo de coisa, e a gente, igual o Thales falou uma vez assim, eu gosto de me colocar no lugar. Eu tentei buscar esse capítulo para mim no dia a dia como espírita. E eu vi que eu cometi alguns erros, assim, por ingenuidade, ou até mesmo por empolgação, magistrais, sabe? Então a gente quer que as pessoas bebam leite, a gente nem tomou e quer que a pessoa beba o banquete e a pessoa não está preparada, a pessoa ainda não entende. Olha, Né, tem uma frase no livro Vinha de Luz que fala assim, ó, é bem que você está falando, ó, examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio. E, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Né? Bonito. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Isso é que a gente não pode, né, dar o leite para quem não quer. E a gente está vivendo num mundo, né, com tanta gente como o Kardec também fala que estão dormindo, né? A gente vê. Então, não adianta querer exigir que a pessoa não pode dar e nem dar uma informação que ela não pode compreender. E uma outra coisa interessante é quando você falou agora, a gente dá o leite. Na verdade, nós ainda não damos. A gente só bebeu um pouquinho. Paulo já tinha essa capacidade de interiorizar aquilo que ele viveu com Cristo. Todas as experiências dele. Então, ele poderia realmente falar para os coríntios aqui, ó, eu só vos dei leite, mas nós ainda só bebemos um pouquinho. Não podemos nem dar o leite, não é verdade? Existe uma... Tá falando, eu tô relembrando aqui, existe um sentido aqui figurado, né? Uma comparação com nossos dias para melhor compreensão, que ela é absurda mesmo, porque se a gente pensar, né, num bebezinho, numa mãe, eu falo que aqui em casa a gente tá na amamentação ainda, já come comida, mas ainda mama, mas lá atrás tem uma coisa muito, muito interessante aqui, que é o que a Renata estava falando, né? A gente não pode exigir que o outro, você comentou que o outro beba o leite que a gente está dando, né? E é assim na vida real, porque a mãe, ela oferece o seio, o leite, ela dá o leite, ela oferece. Agora, o quanto vai mamar é o neném. Não depende da mãe, né? A mãe oferta. Tá aqui, ó, tá aqui o leite, cheio de leite aqui. E olha que tanto de comparação interessante. O quanto vai mamar é a escolha do neném. O neném que sabe quando vai mamar. E o que acontece se ele mama pouco? Ele desenvolve pouco. Ele não ganha peso, não cresce. Então ele precisa, né? E o que acontece se ele mama o suficiente e a mãe se cuida da alimentação, se cuida do seu bem-estar para que o leite dela ofertado seja o melhor possível? A criança cresce muito. Então, assim, é um esforço das duas partes, né? Porque pode dar o leite, mas qual a qualidade desse leite? Isso depende do provedor, depende da mãe. O outro pode mamar o tanto que quiser. O quanto que ele mamar vai ajudar ele a crescer mais ou menos. Paulo, ou nós, podemos dar o leite, mas qual a qualidade do leite que a gente está dando? A gente está se cuidando para ofertar um bom leite? Agora, o quanto o outro vai mamar é a escolha dele. Agora, se a gente estiver pronto, estiver bem, se preparando, se alimentando bem, recebendo o alimento correto, para que o nosso leite seja o melhor possível, se encontramos no caminho uma criança espiritual ainda faminta, isso vai dar um crescimento absurdo, né? Que é um sentido aqui do que o Paulo está falando. É verdade. E se você quiser antecipar os passos da natureza e dar um caldinho de feijão na hora que é só leite, bagunça tudo o organismo e dá uma meleca lascada, entendeu? Exatamente. Não adianta querer dar um caldinho de feijão hoje, porque hoje é só leite. É passo a passo, né? A natureza é o tempo dela, né? Profundo esse texto do Paulo, profundo. Não pode. Nossa, dá para você trazer para o seu dia a dia
para as coisas da nossa vida, o que a gente está buscando na questão de conhecimento, sabe, de mudar interiormente, é maravilhoso. Maravilhoso. E outra coisa que eu acho que vai chegar nos versículos para frente, você falou, a criança amamenta, ela se nutre, ela cresce com leite, ela se desenvolve, mas chega um momento que é direcionada a sua vida é por Deus. E ele fala isso, se não me engano, nesse capítulo ou no outro. Quer ver? Ele, aqui, ó. E eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fazia crescer. Porque o alimento que chega nesse sentido, que eu fico imaginando, é depois com o que a gente faz dele. E aí, se você, que nem você falou, se você direciona Deus, aí Deus faz você crescer. Exatamente. É maravilhoso. Maravilhoso. Bom, vamos lá. Aí, aqui eu acho que o Paulo traz um contexto geral de evolução, né? O fato dele falar dessa criança cristã, né? Ele está falando aqui uma evolução espiritual. E aí, no capítulo 3, chama muita atenção, que ele fala que ele deu leite, porque ele fala, visto que ainda sois guiados pelo instinto, né? Isso aqui tem uma referência na doutrina espírita enorme também. A gente tem diversas obras que fala isso do processo da evolução do homem, né? Quando a gente estuda lá, desde os reinos, né, que o princípio vital passa no reino mineral, ele adquire impressões, registra nas suas impressões desse princípio todas as transformações do minério, depois ele passa pelo reino vegetal, e ali ele adquire novas impressões que fica registrado naquele princípio. Ele passa no reino animal, registra mais algumas impressões, depois ele é individualizado, vira o espírito, de fato, que já tem uma série de impressões que vai lhe garantir o quê? Instinto, a sua sobrevivência, né? Então, o homem mais rudimentar, né, na sua primeiro estágio de encarnação, ele é só instinto, né? E o que é o processo de evolução do homem? É a transformação do instinto em sentimentos. Esse é o processo da evolução espiritual. É quando o ser recém-criado, animalizado, ele é só instinto, que a sua consciência não lhe permite ainda trabalhar sentimentos, e ao longo das suas experimentações, ele vai perdendo o seu instinto, adquirindo a razão, a consciência e evoluindo para os sentimentos, né? E aí o Paulo, quando fala aqui, porque se a gente olhar, o que é um sentimento nobre? O sentimento de paz, né? Esse é o sentimento de paz. O que é o sentimento de paz? É o antagonista do instinto da raiva. Então, quando alguém nos agride e a gente é mais instinto do que sentimento, a gente faz o quê? A raiva nos faz agredir ele de volta. É instintivo a raiva. O bicho, ele ataca quando está raivoso. Quando o homem trabalha isso e esse instinto começa a virar sentimentos, quando alguém nos ataca, o sentimento de paz prevalece, porque esse instinto já não lhe direciona mais. O que lhe direciona agora são os sentimentos. Então, o sentimento é a depuração do instinto. E aí Paulo fala aqui, visto que ainda sois guiados pelo instinto. Guiados pelo instinto. Ou seja, as crianças são instintivas. A criança, a hora que nasce, tira da mãe, sai do útero, coloca na barriga, ela escala até o seio instintivamente para mamar. Instintivamente para mamar. Só que ela ali ainda não tem consciência nem razão de si. E ela vai transformar isso no seu desenvolvimento. O espírito é a mesma coisa. E aí eu peguei aqui 2 trechos, um do livro Palavras de Emmanuel, que o Emmanuel fala disso. Ele fala assim, a ascensão ocorre da sensação, olha, a gente estava falando, da sensação à irritabilidade, ou seja, princípio vital transitando em todos os reinos, adquirindo sensações, e aí quando ele é individualizado, ele é um ser extremamente de irritabilidade, porque ele não entende o que está acontecendo ainda. Da irritabilidade ao instinto, ele vai progredindo, e aí ele começa a agir instintivamente, no mundo das cavernas, não sei o quê, ele vai lá como se fosse um bicho com um pouquinho mais de razão, um pouquinho mais de sentimento. Do instinto à inteligência, então o homem evolui e adquire a inteligência. Da inteligência ao discernimento,
séculos e séculos correm incessantes. Então, quando o homem adquire o seu discernimento, ele começa pela razão e pelo aflorar dos sentimentos, transformar aqueles instintos. Então, tudo aquilo, se a gente reparar, tudo aquilo que ainda nos é caro da nossa evolução, tudo aquilo que nós aqui resgatamos por erros do passado, se nós analisarmos, os erros são sempre por ações instintivas, nunca são por ações de sentimentos. São razões instintivas. Numa reunião mediúnica, quando a gente acolhe o irmão para atendimento, que está ali com peso da raiva, do ódio, porque matou aquele que ele matou em outra vida. Você vê nas histórias, você entende, você estuda, e nos livros mostra que eram o quê? Impulsos e instintos. Impulsos e instintos. Jesus falando para Públio Lentulus, é de seu querer, segue-me agora ou séculos depois. Ou séculos depois. Porque se agir por instinto, irá perder milênios e milênios de evolução que poderiam ter sido antecipados. E aí, deixa eu colocar meu ponto de vista, por favor, me corrijam. A gente, que o Thales explicou muito bem agora, a questão do instinto, e aí quando a gente vem adquirindo inteligente, um pouquinho mais de sentimento, muitas das vezes, esse instinto, ele nos prega uma peça que se transforma num sentimento chamado egoísmo e orgulho. Exato. Já reparou? Porque é exatamente isso. Não, eu não vou perder para o Thales. Eu não vou perder para ele. Que é a disputa. Que é tudo aquilo que a gente tem de sentimento que fica preso lá atrás, dos fluidos que passaram lá, né, Thales? E aí eu peguei uma frase da Joana de Ângeles também, que ela explica sobre esse tema, né? Que ela fala, é um instinto que se transforma em afetividade no processo da evolução. Olha só, a gente está comentando agora. A Joana de Ângeles fala, é um instinto que se transforma em afetividade no processo da evolução. Pessoas imaturas, sonhadoras e fantasistas mantêm o sentimento de amor dentro do padrão lúdico. Ou seja, as pessoas ainda imaturas sentimentalmente, a concepção de amor dela é lúdica. Ela é figurativa. Né? Um exemplo, nós mesmos que falamos que já conseguimos amar, quando um ente querido nosso está à beira da morte no hospital, a primeira coisa que a gente faz é rezar por ficar. Porque, na verdade, a gente está mais preocupado com a nossa dor da separação do que do bem-estar daquele que a gente diz que ama. Ou seja, é um amor lúdico. Ele não é um amor verdadeiro. É um amor lúdico, porque nós ainda somos imaturos espiritualmente. Que a Joana de Ângeles fala aqui. Tem uma frase de Leon Denis também que é bem bonita nessa linha aqui, fala que a alma dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal, agita-se no reino animal e acorda no reino hominal. É isso aí. Que é quando a gente começa a despertar. E nós somos recém-despertos do reino animal para cá, né? Totalmente. Nós somos assim... Uma vez o Haroldo comparou com uma lagoa, né? Se você olhar numa lagoa, nós estamos assim os primeiros 5 centímetros da superfície da lagoa, porque a gente acabou de entrar no reino hominal, então está começando ainda alguns acordando, outros não, né? Imagina aquele negócio assim, quando a tartaruguinha começa a sair do ovo, assim, para ir para a praia, assim, sabe? Exato. Uns já estão quebrando a casquinha, outros ainda não, outros estão achando onde é o portinha. A coisa está assim, mais ou menos, né? Eu vejo assim, figurativamente falando, a gente está no reino humano. A gente ainda vai chegar no reino espiritual. Exatamente. É esse processo. Nós estamos no humano. É humano. Né? Então a gente vai chegar lá. E você vê que aqui, nesse mesmo momento, nesse mesmo orbe, nosso mesmo tempo, tem irmãos nossos encarnados ainda dotados de instintos animalescos predominantes. Né? Você vê, assim, ainda existe no nosso mundo hoje tribos canibais. Né? Então, são irmãos encarnados ainda que dotam daquele instinto desprovido completamente de qualquer sentimento pelo outro. Né? Porque ele é um animal entrando nas suas primeiras experiências hominais. Né? E não é resgate, não é nada, é o estágio da sua evolução, né? Que Deus processo evolutivo. Convive todo mundo junto aqui para um ajudar o outro. Né? Um ajudar o outro. Aquele que já está um pouquinho na frente seja espelho para ele. Exatamente. Seja espelho para ele. Exatamente. É isso.
Tem mais algum ponto aí de vocês anotaram? Não, por mim não. Por mim tá tudo bem. Vamos seguir. Tá. Aí lá do 8 ao 15, né, para mim aqui, e aí a gente já comentou disso, mas só reforçando, que é uma coisa que eu acho assim, maravilhosa aqui do Paulo, a consciência do evangelho que ele tem. Né? Sim. Não é aquela coisa de saber do evangelho. Eu li tanto que eu sei o evangelho, eu sei que Jesus disse, né? Mas não, é a consciência que ele tem. E quando a gente lê do versículo 8 ao versículo 15, para mim aqui fica muito clara a parábola dos trabalhadores da vinha de Jesus. Né? Ou trabalhadores da última hora. Em alguns locais é traduzido como trabalhadores da última hora e em alguns locais é traduzido como trabalhadores da vinha. Né? Que ele fala, ó, aquele que planta e aquele que rega trabalham na mesma obra. Cada qual receberá seu salário conforme o seu trabalho. Que nessa parábola de Jesus, da vinha ou da última hora, é aquelas, vocês se recordam, que ele fala, você da primeira hora vai trabalhar até a 16ª hora. Você da 15ª hora vai trabalhar até a 16ª hora. E no final ele dá 1 denário para cada um. E aquele que trabalhou 16 horas falou, ué, mas por que eu ganho 1 denário trabalhando 16 horas e ele ganha 1 denário trabalhando 1 hora? Aí Jesus fala, meu amigo, não foi isso que combinamos? Né? Então, não pensa, não olha para o outro, olha o que está entre a gente. Você é um trabalhador de 16 horas para ganhar 1 denário. Ele é um trabalhador de 1 hora para ganhar 1 denário. E aí Paulo traz todo esse conceito dessa parábola aqui do 8 ao 15. Né? Quando a gente olha com calma, a gente vê. E assim como o trabalhador da vinha que tem seus trabalhadores, aqueles trabalhadores não ficam com a colheita. Eles recebem o seu denário, mas a colheita é do senhor do vinho, da vinha. Né? E Paulo traz nessa mensagem aqui do 8 ao 15 exatamente isso. Trabalhemos, cada um da sua forma na mesma obra, mas a colheita é de Jesus. A colheita é dele, não é minha, não é do Apolo, não é do Cefas. A colheita aqui é do Cristo. Né? Então, a obra é dele. A obra é dele. Né? A gente aqui está com a misericórdia que ele permite ajudar. E vamos receber nosso denário necessário, fruto do nosso esforço. Mas quanto que é o meu esforço, quanto que é o seu, quanto da Renata? Cada um tem o seu. E cada um vai receber aquilo que lhe é acordado. Só que a colheita é do mestre, né? Que ele deixa bem explícito aqui. Eu achei bem bonita essa parte do 12, que fala assim, que o alicerce é Jesus, sobre esse alicerce um põe ouro, outro prata, pedras preciosas, madeira, capim, palha. Então, na verdade, aceita-se de tudo, né? Cada um, quer dizer, desde o ouro até a palha, olha isso, né? Cada um coloca o que consegue, né? O que pode, vai lá e contribui com uma pedrinha na construção do reino de Deus, do alicerce, e já está. Uma vez que o alicerce foi colocado por Jesus, a gente vai lá contribuir na obra. Nós não somos, né, não importantes. Nós temos a nossa importância, só que cada um contribui com o que consegue, né? Então é legal porque ele fala de cada um faz um pedacinho que é importante no conjunto da obra. Não é para faltar nenhum pedacinho de ninguém. Cada um tem a sua importância e está sendo esperado ali dar a sua contribuição, né? Por mais que falar, mas eu não sei ainda, eu não sou bom, eu sou muito ruim, ainda sou mal, tal. Tá, mas alguma coisa você já tem de bom para contribuir, nem que seja com a palha, vai contribuir na construção desse edifício, né? Porque ele se coloca aqui como um arquiteto, né? É bonito, muito bonito isso, né? Porque aceitamos qualquer ajuda, né? Sim. Seja que ouro, seja palha, bem-vindo, né? Exato. Olha para o nosso mundo aqui, né? Chico Xavier. Chico Xavier colocou lá um ourinho, uma prata. Nós precisamos colocar ouro e prata agora? Não está no nosso alcance. A gente não tem ouro e prata para colocar. A gente tem uma palha? Então, vamos colocar. É a mensagem aqui. Porque ele continua depois, né? O versículo 13 mostra a importância do 12. Que ele fala, a obra de cada um ficará evidente. Cada um, evidente. Ficará evidente, pois aquele dia a mostrará. Né? Então, é o que a Renata está falando, foi muito bem colocado.
Na obra aceita de tudo. Quem pode pôr ouro, põe ouro. Quem pode pôr palha, põe palha. Mas coloca. Não ficamos nós aqui com o que só tem a palha, falando, eu não tenho ouro, não vou pôr nada. Que nós seremos o servo infiel, o servo preguiçoso. Né? Aí entra na parábola dos talentos. Ué, cadê? Você enterrou seus talentos? Você enterrou sua palha? Não era para enterrar a palha, era para pôr a palha aqui. Faz parte, né? E ela é importante para Deus, é isso que importa, né? Por mais que seja uma palha, ela é importante. Ela faz parte da obra. Faz parte. Eu tomei uma outra linha de raciocínio. A parábola que você falou é legal, se encaixa perfeitamente, mas quando eu li aqui para ele a questão de que cada um tem o seu trabalho a ser colocado, vejo o que você está fazendo na obra do Cristo, e que ele fala, cada um ficará evidente, pois aquele dia a mostrará, aparecerá com o fogo, e o fogo, eu comecei a entender a cada um conforme suas obras. Exatamente. E aí eu fui no céu e inferno, no capítulo Purgatório, eu achei interessante uma passagem lá, entendeu? Que fala, e ele resume depois, dizendo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. E aqui no item 4, depois eu não vou ler porque são 3, 4 parágrafos aqui, leiam o que ele fala sobre o purgatório, e ele arremata dizendo essa passagem de Cristo, a cada um conforme as suas obras. É muito que se encaixa para mim perfeitamente, porque ele chama a atenção, como vocês já falaram, sobre, olha, o que você pode dar, mas dê, faça a sua parte, porque na verdade precisa contribuir com um pouquinho que você tem, porque na verdade nós precisamos de um conjunto. Aquele que pode dar ouro, dê. Prata, dê. Diamante, dê. Palha, dê. Barro também. Argila. Não importa. Porque esse conjunto vai fazer o nosso mundo mudar e a gente poder construir. E aí você vê que é se ajudando mutuamente que a gente vai chegar em algum lugar. E é isso que chama a atenção deles. É maravilhoso. E é tão belo isso que é aquilo, né? Que algum desses autores aí falou, não sei se foi acho que foi no livro do Kai Bashuter que eu li isso, que ele fala assim, o mal, falando do mal do mundo, né? O mal no mundo é ferramenta do bem. Com certeza. O mal no mundo é ferramenta do bem. Então, assim, Deus, ele é tanto amor, tanta perfeição, que ele concede a todo mundo contribuir para o bem. Mesmo aquele mais ignorante dos espíritos, mesmo aquele espírito mais mergulhado nas suas sombras, ele de alguma forma, pelas escolhas dele, vai estar contribuindo para o bem. E de alguma forma ele faz parte disso. Ele faz parte disso. Porque se não tem ele ali, né, não tem ninguém para poder, pelo menos, ajudá-lo de alguma forma. E então ele está contribuindo para o bem. Ele está contribuindo para o bem. De alguma forma. Então, existe uma harmonia perfeita. Né? Oi? Existe uma harmonia perfeita, né? Essa que é a coisa. Mesmo que seja uma coisa maldosa, sempre eu uma frase assim que Deus sempre transforma, mesmo que a intenção seja maldosa de alguém, está fazendo uma crueldade, uma maldade, mas Deus transforma aquilo numa bênção, numa bondade para quem está recebendo e para quem está à volta. Sempre aquilo, a bondade divina sempre transforma. Vai ficar para quem fez aquela sensação ruim, deu um dia depois o arrependimento, a necessidade de reparar. Mas para quem recebeu, na verdade, vai acabar sendo bom. Exatamente. Sim, eu acho interessante, porque, na verdade, como você falou, né, o mal usa para o bem. Como é que... Vou fazer uma pergunta. Como é que eu poderia trabalhar meu sentimento de revolta, até mesmo da questão do instinto, que nós começamos a falar nesse nosso estudo de hoje, se eu não evidenciar algo que aconteça que eu tenha que trabalhar em mim? Deu para entender? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu vejo uma situação onde uma pessoa está sendo muito cruel, como é que eu posso trabalhar essa oportunidade que nós que estamos já tomando leite, às vezes, olhamos e falamos, poxa, ele ainda não vê, é cego, surdo e mudo. Né? E aquele sentimento que nós temos, nós precisamos dessas reações para que a gente possa trabalhar. Senão a gente ia passar pelo mundo sem conhecer os sentimentos que
que nos aquece o coração. Como é que eu poderia falar de desespero, de dor, se eu não a vi e nem a senti? Deu para entender como eu tenho a ideia disso? Então, precisamos, por isso que o mal está aqui. Porque a gente precisa ter pessoas ainda que infelizmente, cometam coisas terríveis para que a gente possa, como no momento de agora, ser fraternos. A gente aprende pelos opostos, não é bem, né? A gente aprende o que é, bom vendo o que é ruim. Eu lembro da passagem de Simão, que foi buscar os doutores dali para apresentar Jesus. E aí, quando ele chegou lá, Jesus estava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, e os caras falaram, é esse que é Jesus? Ou seja, se ele estava no meio, o que ele estava demonstrando? Precisamos estar no meio de todos. Vivenciar tudo, o que cada um pensa e vive. Para que a gente possa ter base amanhã e discernimento de conhecimento para poder ajudar. Haroldo tem uma frase maravilhosa que ele fala, os anjos não são de cristais. Os anjos são de diamante. Ele vive, ele viveu. Se você pegar um anjo hoje e falar assim, olha, o que é ser abandonado? Eu sei. O que é perder um filho? Eu sei. Porque ele sabe. E foi assim que ele construiu a fortaleza. Né? Observe que nem o Thales falou muito bem, o mal é o bem. A gente precisa passar por isso. Agora, como a gente vai trazer para dentro e digerir isso e trazer, aí é outro processo nosso. Mas a gente precisa realmente viver isso. Como agora. Nós estamos conversando, né, Thales? As pessoas estão vivendo esse mundo, essa pandemia. Hoje mesmo, eu tive a pessoa quer morrer, ela não aguenta mais. Porque não tem essa sensação que nós já temos. Só calma, está tudo bem, vamos acreditar, vamos lá. Não tem. Pegando um gancho que você comentou aí, quando você viu o irmão na rua em dificuldade, olha que construção interessante, né? A gente vai lá na obra de Kardec, né? no Evangelho. Quando ele explica, né? ele reexplica aquela frase que era muito presente na igreja, de que fora da igreja não há salvação. E aí a doutrina espírita nos traz que fora da caridade não há salvação. De forma que a caridade ela é o meio pelo qual seremos salvos. Então, esse conceito ele é bem concebido entre todos nós aqui que estudamos a doutrina e tudo mais. Né? É um conceito bem trabalhado na doutrina. Mas olha só que construção interessante dentro do que a gente está falando. Se fora da caridade não há salvação, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em algum momento, não lembro quem, o espírito de Caritas, ela traz um ensinamento muito bonito e importante. Né? Porque a caridade, ela não é um sentimento. A caridade, ela é uma ação. Né? A caridade não é um sentimento, ela é uma ação, um movimento. Né? Ninguém tem um sentimento de caridade. A pessoa pode ser caridoso. O que é ser caridoso? É constantemente o ato da caridade. Né? Então, a caridade era uma ação, embora a gente pense que é um sentimento. Não é uma ação. Mas o que move ela, né? Exatamente. E aí Caritas traz esse conceito. O que move a caridade? Tem um sentimento. Tem um sentimento que é o sentimento que starta a caridade no ser, que é a piedade. A piedade, sim, é um sentimento. E o que nos faz exercitar... E todo sentimento é um exercício. A gente acabou de comentar isso. É a conversão do instinto no sentimento. O que nos faz... É uma escala. Uma escalinha. O que nos faz exercitar o sentimento de piedade? O mal no mundo. Então, olha como o mal é instrumento do bem. Se a gente não olha uma pessoa sofrendo, a gente não exercita a piedade, porque em vidas regressas nossas, nós víamos o irmão nosso adoecer, nós vimos o irmão nosso definhar de fome na rua, passávamos sem nem olhar em seus olhos. E viemos aprendendo, exercitando a piedade, exercitando a piedade, exercitando a piedade. Hoje, quando nós já olhamos ele, a gente olha e a nossa piedade é acionada. Esse sentimento já existe na gente. E esse sentimento nos impulsa a praticar o ato da caridade, levando um alimento, um agasalho, um recurso. Agora, o quão é exercitado esse nosso sentimento de piedade? Porque o tanto que ele for exercitado vai ser o tanto de caridade que ele vai impulsionar.
é diretamente proporcional. Então, o nosso sentimento de piedade, ainda em exercício, ele nos é ainda naquele caso que choca, no escândalo. Os evoluídos, não. A piedade é pelos erros, a piedade é pela Piedade de nós. A piedade. Chico Xavier olhava um assassino com piedade. Ele olhava um assassino com piedade. Nós ainda, quando olhamos assassino, a gente ainda julga um pouco, a gente não tem tanta piedade do cara que... Quer que ele fique longe, é longe. É. Não. Se a gente recebe uma notícia que um irmão nosso matou 10 crianças sufocadas dentro de um tanque, a gente ainda, o nosso sentimento de piedade por ele ainda, o meu, pelo menos, não é ativado. De forma que a gente não tem nenhum ato caridoso com ele, nem sequer o perdão. O que os grandes fazem? O sentimento de piedade é tão trabalhado, já é tão presente, já é tão dominante, que quando vê um caso desse, ele sente piedade e ele é caridoso com esse irmão. Então, quando máxima fora da caridade não há salvação, é a necessidade que a piedade tem dentro de nós de ser trabalhada, e o que exercita essa piedade é o mal que nos cerca e que Deus nos dá de presente. Ele fala, está aqui, abra os seus olhos, olhe, toque seu coração, porque você vai poder, assim, ser caridoso. Construção interessante. Não, e é tão maravilhoso, você está falando, eu fui construindo uma coisa na minha cabeça. Humberto de Campos nos relata que quando Jesus está no madeiro e vai o processo de desencarne dele, abre-se o céu, os querubins, e que enfeitam madeiros de flores e lírios maravilhosos, todos os anjos estão presentes, Deus do anjo da justiça, anotando aqueles que fizeram parte daquele contexto para que depois sejam cobrados, hosanas, corais cantando, e me sobressai um anjo sozinho da luz e vem, desce com a cabeça baixa e beija o pé de Jesus. E ele olha para Jesus, e Jesus olhando para ele, ele percebe que Jesus quer dizer alguma coisa para ele. E ele levanta e coloca o ouvido na boca de Jesus, e Jesus fala algo. E o anjo para, uma lágrima escorre, e ele sai disparado. Era o anjo da caridade. Jesus fala para ele, vá socorrer Judas, que ele precisa. Olha que exemplo do que você acabou de contar. Olha que exemplo maravilhoso, cara. É um nível de piedade que ele sente, né? Tem que trabalhar ainda a nossa piedade. Porque mesmo quem me traiu, socorra. Vai lá que eu quero ele. Eu amo. Isso que é o grande lance. Vamos pegar aqui e falar assim, puta, vamos lá em Bangu, no presídio, na ala dos piores bandidos. Vamos lá dar um abraço a todo mundo, um beijo. A gente não vai, porque a gente não tem piedade para eles ainda. E deveria ter. E deveria ter piedade por eles. Porque o bem cobra a multidão. Ele irradiava aquilo, então o mal se constrangia. Exato. A gente não tem isso ainda. Exato. A gente tem dentro do nosso limite, que é aquilo do leite. Tem pessoas que a gente socorre, você sabe, Thales, que se comove com a palavra tua, minha, e que se sente acolhido. Então, é proporcional ao alimento que nós temos recebido. Exatamente. Maravilhoso, hein? Que reflexão. E essa parte aqui do 13, né, a obra de cada um ficará evidente, pois aquele dia a mostrará. Aparecerá com fogo, e o fogo comprovará a qualidade da obra de cada um. Nós estamos numa época de fogo, né, gente? Total. No momento, cada um está sendo colocado à prova a sua qualidade da sua obra, né? Da sua força interior, da sua religiosidade, independente de qual religião, mas né, da sua fé, do seu equilíbrio. A gente está sendo provado esses últimos dias aqui. É o dia do fogo mesmo. Eu tô achando que a gente está super atualizado esse negócio aqui, né? Total. Tem uma frase no livro Pão Nosso que é bonito, que fala assim, ó, a terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores,
descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. É exatamente isso, né? Tudo que é material, tudo que é aquilo que a gente ostenta, que a gente se orgulha de construir, a vida, o emprego, o corpo, tudo, chega na hora da prova de fogo, rapidinho, aquilo lá acaba tudo, né? Exatamente. Queima rápido, né? Queima rápido, né? Que não é perene, rapidinho, tá todo mundo desesperado, cada um vai para um lado, pânico, né? Tá acontecendo várias coisas ruins que é um castelo de areia, né? Sim. O que é do mundo terreno, né? Não dura. Não dura. É transitório. Construa, é transitório. Construa o seu alicerce nas moradas divinas, porque isso é eterno. Exato. Um mundo super materialista que a gente vive, né? Então a gente tem que... Não é fácil, né? Se desapegar e entender como um espírito imortal e a gente fazer, que nem o Haroldo fala, vamos fazer planos para daqui a 500 anos? Como que é seu plano? Como você imagina estar daqui a 500 anos? Aí você fala, daqui 500 anos? Hello! Mas é isso, né? Verdade. Trabalha a imortalidade, né? Trabalha a imortalidade na gente. Muito bom. Boa. Bom, do versículo 16 ao 23, a observação que eu fiz aqui no estudo é que ele traz bastante esse conceito do templo de Deus, né, do templo divino, de que é o verdadeiro templo de Deus, né, que ele fala que não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Ele traz esse conceito, e depois ele explica um pouco mais isso, mas ele traz esse conceito do templo divino dentro do coração de cada homem. E eu me recordei do livro Boa Nova, quando Jesus está sentado nas adjacências de Jerusalém, e ele é observado pelo sacerdote Hanan, e o Hanan vem dialogar com ele. Eu separei o diálogo aqui, que o Hanan chega para ele com orgulho, né? Ele fala assim, Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus fala, esse reino é a obra divina no coração dos homens, com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em todas partes na terra. Certamente que esse representará um material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E aí Jesus fala, sacerdote, com serenidade, com energia serena. Olha que interessante a observação do Vaticano. Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Né? Esse diálogo ele está todo escrito aqui nesse trecho do 16 ao 23 do Paulo, né? Esse diálogo com Hanan, que ele traz o conceito do verdadeiro templo de Deus, né? Da construção deles dos homens, e que não tem nada a ver com esse templo que o sacerdote fala aqui a todo momento. Não, mas que mármore você vai pôr? Com quem você vai construir? Quem vai vir com você? E Jesus explica, fala assim, os meus virão de toda a parte. Eles virão de toda parte ao longo da humanidade. Né? E aí Paulo fala aqui, ó, tudo é vosso, tudo é de Deus. O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Que lindo, né? Em João 14 tem uma frase que fala assim, Jesus fala, né? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que lindo. É o templo divino, né? Templo divino, que é do amor.
Que é no coração. Que é no coração, né? É o templo divino. Aí, e fala que tudo é sagrado e tudo é de Deus, né? Que é tão bonito, né? E analisando essas passagens, né, Thales? Eu fico aqui pensando, tentando imaginar a época. Porque quem via Jesus não entendia, principalmente aqueles que eram os doutores da lei, não entendiam do que ele falava muito bem mesmo. Porque essa questão da vida futura era totalmente cego para eles ainda. Totalmente, Porque, é desconhecido, né? totalmente. Então, ele falava, que reino? Aí, quando Jesus responde para ele, Hassan, dessa maneira, ele ia falar, esse cara tá louco. Não é? E ele fala, virão de todas as partes, hoje, amanhã, no futuro. Ele fala, o que esse cara está falando? Apesar deles terem tido os profetas que falavam disso, né? Mas, cara, é muito louco. Cara. Não, e a reflexão... E aí, o Consolador prometido vem, né? Justamente por isso. Sabe por quê, Thales? Eu estou aqui pensando, né? Como nada por acaso, o porquê de nós estudarmos a questão da carta de Paulo, né? Será que a gente viveu na época lá e éramos os judeus que eram contra? Com certeza, entendeu? E não tinha esse conhecimento. Aí veio o Consolador, a gente abraçou a causa e falou, vamos, é esse mesmo que a gente vai, né? Exatamente. É muito legal. Exatamente. Eu tenho certeza. E nisso que você falou, né? A gente observando o Hanan aqui, uma reflexão para a gente importante. Eles não tinham esse conceito, né? Igual você falou, eles não tinham ideia de que era isso. Jesus chegava falando essas coisas e o pessoal falava assim, pô, você é louco mesmo, né? E aí passou, né, 2000 anos de cristianismo, 150 anos do Livro dos Espíritos já, 154 anos do Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita veio ao mundo. A gente já deve ter reencarnado umas 2 ou 3 vezes já na época de doutrina espírita. A gente aqui se dedicando, estudando, conhecendo, bebendo cada vez mais leite. Vamos fazer um exercício aqui mental, né, hipotético. Tá nós 3, acabou a pandemia, a gente se encontrou no café para debater sobre a carta de Paulo lá na Paulista. Aí tá nós 3 na Paulista, de repente vem um mendigo, pé descalço, roupa esfarrapada, para na nossa frente e fala: venha até meu reino, faça o que eu vos digo, segue-me. O que a gente vai fazer? Esse cara é louco! O que é isso? E mesmo assim, a gente com tudo isso aqui, ó, à nossa disposição. A gente com tudo isso aqui. Doutor da lei de novo. Hein? Doutor da lei de novo. Nós vamos estar debruçados em cima dos pergaminhos lá da Torá, de Moisés, e achando que a que está ali não está valendo, cara. Exatamente. A gente vai fazer a mesma coisa que Hanan. Ainda hoje. Ainda hoje. Entendi. Pior que vai. É. Pior que vai. Bola pra frente. A gente tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é 1009. Ela é enorme, né? Respondida por vários espíritos separadamente, que fala sobre as penas eternas. E Paulo responde essa pergunta. E tem um trechinho da resposta dele que é bem grande, que fala assim, que está falando nessa parte aqui, né? Que somos do mundo, e Cristo é de Deus, e todo mundo é tudo é nosso, né? Aí ele responde assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Depois, um pouquinho para baixo, ele fala assim: o objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. É bonito isso daqui, porque é justamente indo para a unidade divina, né? Todo mundo vai para o belo, para o bonito. Nossa, muito bem colocado. E olha a linguagem atualizada para a época, porque a gravidade já era sabida, então ele já usa o termo, né? Gravitar para a unidade divina. A pergunta 1009. É respondido por Paulo, é muito bonito isso daqui. Ele continua, né? Tudo que ele falou, ele continua lá, né? Incrível. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, do 4... Vamos seguir? Vamos.
acho que é o último capítulo, esse é menorzinho, eu fiz algumas poucas observações. Do 1 ao 5 aqui, para mim, que ele fala, né, que as pessoas os consideram como servidores do Messias e administradores dos segredos de Deus. E aí no 2 ele bota uma consideração aqui. Ora, de um administrador se exige que seja fiel. Então, assim, já se coloca fora disso, além da humildade dele aqui, de falar assim, eu ainda não sou fiel a Deus, né? Estou aqui me esforçando, esse fiel é o Cristo. Então, não me coloquem como administrador de Deus. Né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, né, do versículo 35 a 48, Jesus ele narra a parábola do servo fiel. Né? E olha que interessante, né? Que nesse trecho Jesus fala assim, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. E aí Pedro perguntou, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu senhor encarrega de seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Olha a palavra que ele usa. Quem é o administrador fiel? Que é a mesma que o Paulo utiliza aqui. Fala assim, o administrador ele é fiel. Né? E aí depois ele continua falando a parábola, explicando do papel desse administrador fiel, de como é esse administrador fiel. Depois vale ler essa parábola, é um pouco extensa, mas é super completa. E aí, de novo, reforça, uma das coisas que eu mais admiro aqui no Paulo é isso, a naturalidade do evangelho dentro dele, sabe? Ele tá inserido no evangelho, né? Ele não está conhecedor do evangelho, não. Ele está inserido no evangelho, que é aquela frase que ele fala, não sou eu que habito no Cristo. Você comentou outro dia, mas o Cristo habita em mim. Né? O Cristo habitar na gente é o Evangelho de Jesus ser o nosso meio de vida, é ser o nosso meio de atuação, é ser as nossas ações, é ser as nossas palavras e pensamentos e sentimentos. E Paulo poderia falar isso, que é o Cristo que habita nele, porque ele é isso. A gente encontra aqui nas palavras dele o Evangelho, vários trechos do Evangelho contido nessas explanações dele, né? Esse trecho do 1 ao 5, né, é bem essa parábola do servo fiel que Lucas narra. Sim, e tem uma passagem, não sei qual agora, que ele fala também, né, Paulo? Eu tenho as marcas do Cristo já. Eu tenho as marcas do Cristo. Né? Porque eu comentei um dia, né? Porque a gente, como estamos agora, eu acredito que a gente está maravilhado, sabe? A gente está empolgado com tudo isso. Então a gente vai até o Cristo. Paulo fez isso e ele também deixou que Cristo entrasse nele, que é aquilo que você acabou de falar. Onde ele ia, ele era o evangelho vivido e sentido. Sentido, vivido e sentido. Isso aí. São os talentos, né, que a gente tem, né? E a gente tem que administrar os nossos talentos, né? As oportunidades, a boa vontade, por mais que não tenha algum talento especial e nem aquele desenvolvido já os melhores sentimentos, os mais puros, ainda para nós a gente vai olhar esse mendigo e vai falar, tal. Ok, mas a boa vontade de fazer esse progresso é o que conta, né? Como um servo fiel, né? E tentar ficar nesse caminho sempre com a boa vontade. Por mais que a gente tenha para doar, seja uma cara meio torta, alguma coisa, mas é a boa vontade de continuar, por menor que seja o esforço, né? A oportunidade e o tempo, né? Que também é o nosso talento aqui, né? Sim. Vamos relembrar aqui o que Jesus falou para o Hanan, para o sacerdote? Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Exatamente. Pois é. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. A boa vontade é tudo, né? Por mais que, né, seja pouca palha que a gente possa colocar ali, mas se é com boa vontade, está tudo ótimo, né? Eu gostaria de aproveitar e lançar uma coisa para a gente refletir. As passagens de Jesus, no qual ele curava, é sempre movimento. Sempre. É sempre movimento. Vinde a mim. Ele está pedindo para você ir. Vá
e não peques mais. Observa que é movimento. Levanta-te, todos aqueles E que anda. encontram com Pega ele. teu leito e anda. É. O cego de Jericó está à margem do caminho. Ele não está no caminho. E quando ele percebe que o cego grita, ele para e fala, traga-o até mim. É tudo movimento. E todos aqueles que procuraram ele diretamente pedindo ajuda no Evangelho narram que estavam ao chão. E Jesus para todos fala, levanta. E Levanta. aí depois ele vem com ajuda. Movimento. Isso é delícia. Né? Para todos, a primeira coisa que ele fala, levanta-te. Para a mulher infiel, para Joana no poço de Jacó, para a mulher hemorrágica, para todos eles ele fala, levanta, pronto. E anda. É isso. Isso. Que é o que ele faz com a gente. A gente, nossa dor, chorando no chão, ele fala, levanta. Não. E aí, e é tão maravilhoso. Eu estou estudando o Cristo Consolador. E esse é movimento. E quanto mais você se movimenta, mais consolo te aparece. Porque se você fica na dor e parou, você vai ficar ali. Você vai ter um amparo. Mas é necessário que você se movimente. Porque é cada um conforme as suas obras. Não é isso? Eu acho que tem hora, Thales, que eu estou lendo demais. Não, maravilhoso. É bem isso mesmo. Maravilhoso. E é bonita essa parte do 5 aqui, né? Esperai que venha o Senhor, que iluminará o oculto nas trevas e revelará as intenções do coração. Então, por muito ou pouco, se você for fiel ao seu talento, né, às oportunidades, a tudo que você pode dar no momento, tá bom, né? Esse que é o recibo aqui, né? Você vai estar sendo avaliado por Deus, não pela sua consciência só dos outros, mas Deus sabe qual a intenção de cada um. Exatamente. E a capacidade também, né? Sim, e olha aqui no que você leu nesse versículo, tem 3 palavras interessantes. Trevas, revelará e coração. Nós estamos falando Deus do 3 de sentimento, né? Revela que se abre depois do conhecimento que ele fala para os Coríntios. E trevas, que para nós agora como espírito, entende o que é o inferno, o que é treva? É a obscuridade do conhecimento, que a gente não enxerga ainda, né? Interessante. O que mais, Thales? Depois o meu já foi, minhas anotações aqui já foi lá para o versículo 9 ao 21, já, para encerrar o capítulo. Não sei se vocês têm alguma coisa antes. Quando ele fala de Oxalá, você viu isso? Não? Eu vi. Eu fiquei curioso também com esse termo. E o autor aqui ele não explica, né, o termo. Não explica. 4:8. Eu também fiquei curioso com esse Oxalá aí. Não é a primeira vez. Não é, né? Não. Oxalá já renasceis, para que nós renascemos convosco. Para que nós renascemos convosco. Renascemos convosco. Confesso que eu também fiquei curioso com esse Oxalá aí. Lição de casa. Bom, do 9 ao 21, para mim aqui, ficou... ele está trazendo aqui bastante conceito do que o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, do conceito de que os últimos serão os primeiros. Né? Porque Paulo aqui, ele se coloca, né, primeiro, ele fala, contudo penso que Deus expôs a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo do mundo de anjos e de homens. Depois ele fala, somos o lixo do mundo, a escória de todos até o presente. Ele é bem incisivo aqui, falando dele mesmo, e pior, dos que estavam com ele, né? Ele falou, eu falou, nós, aí ele vai comigo aqui. Eu fico imaginando Timóteo do lado, pare de você. Eu devia ser o Timóteo, eu devo ter tido essa reação, eu já estou aqui estudando. Não, que isso? Não fala de mim, não.
A gente quer dizer que eles eram assim uns maltrapilhos, né? Tipo, pro maltrapilhos, mundo né? mesmo, eles não significavam nada, né? Uns quaisquer aí, uns Exatamente. miseráveis, ambulante Exatamente, qualquer, né? Eles eram, É eles eram verdade. os últimos da sociedade, né? Eu acho que é É, esse conceito que tá aqui. Eles eram os últimos da... Se você pegar a sociedade hoje e botar numa escala do mundo, né? Não do espírito, mas do mundo, quem está lá no lixo da sociedade, no da sociedade, eram os maltrapilhos, eram os que apanhavam, que eram perseguidos, que eram apedrejados, Mas, e Paulo era. sim, então, tanto que ele fala aqui antes, como condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo do mundo, de Exato. anjos e de homens. Então, apanhava tudo quanto é coisa, era corre dali para se livrar da morte todo dia, né? Então, é por isso que ele sim. está nessa situação aqui. Você sabe o que me remeteu isso daí? Quem era crucificado na época? O Cristo. Ah, não, os ladrões, bandidos, né? Que era a escória da sociedade. Exato, exatamente. Ele defendia quem? Exato. Exatamente. Eu gosto como ele arremata esse capítulo, né? Então, e aí que eu ia chegar, né? Então, por que eu fiquei com esse... Lá no Evangelho do Espiritismo, no item 5, o capítulo é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 5. Olha que interessante. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 5, é uma instrução dos Espíritos. Aí vem aqui a mensagem. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário do servidor a mimosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Agora, de quem que é essa mensagem no Evangelho do Espiritismo? Espírito de verdade. Espírito de verdade. Espírito de verdade. Né? Então, assim, é maravilhoso, né? A gente olha, e é o que o Paulo está falando aqui, né? Porque ele falou, a gente aqui é um maltrapilho, a gente tem fome, sede, a gente anda semi-nu, nos tratam com golpes, vagamos a esmos, somos o lixo do mundo, a escória. E aí no 16 ele fala, eu vos recomendo, pois, que imiteis a mim. Ou seja, sejais igual a mim, para que isso eu vos envie Timóteo. E aí ele fala, o reinado de Deus não consiste em palavras, porque os judeus eram muito bons em palavras, né? Eles se colocavam como os primeiros ali do conhecimento teológico daquela época, né? Mas as suas ações amorosas não eram o que Paulo tinha aqui. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em força, que é o que o Espírito de Verdade fala aqui, ó. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis. Como é que a gente não recua diante de nossas tarefas? É com palavra ou com força? Força. Atitude, né? Força para aguentar o rojão, a porrada. Força. E aí Paulo deixa isso aqui, o reino de Deus não consegue falar. O que escolheis? Que eu vá com a vara ou com o amor e a mansidão? Né? Então, assim, tem uma ligação aqui maravilhosa com essa mensagem do Espírito de Verdade. Eu achei assim, belíssima. E aí a mensagem dele, né? Do Espírito de Verdade. Sim. É maravilhoso. Que o Haroldo comprovou lá no estudo dele que é Jesus, de fato. Não sei se já viram a palestra aqui. Já vi. Ele fala que o Espírito de Verdade é Jesus. É Jesus, né? Ele deu toda a explicação, pegando coisa do Velho Testamento, das mensagens de Emmanuel. Eu não assisti essa palestra dele. Não, maravilhoso. Ele fala, depois eu passo o nome ou o link, se você tiver, me manda aí. Lembrar o que era. Difícil é lembrar qual é a palestra que ele falou isso. Eu também não lembro, porque eu já vi tantas que... Mas ele explica, é bem interessante. Vou tentar achar, te falo. Bem interessante. É maravilhosa essa carta de Coríntios, realmente ela tá assim... Nossa, tá maravilhosa. Maravilhosa. No final ele tá bravo mesmo, né, gente? É com a vara ou com amor e mansidão, né? Quer dizer, olha, te cuida aí que eu vou voltar, né? Tem um outro ponto muito sensível aqui que passa a ser percebido, né, que a Renata comentou. Olha que interessante isso. Porque ele está falando aqui da condição dele, né? Condição de humilhado,
de maltratado, de perseguido, de lixo, de escória, né? Que as palavras que ele usa. Mas aí lá atrás, no versículo 9, ele fala, olha que sensibilidade isso. Pois nos tornamos o espetáculo do mundo, de anjos e de homens. Uhum. Porque esse mesmo jeito dele aqui, para os homens, é um espetáculo de horror, mas para os anjos é um espetáculo de amor. Olha que coisa linda. Mensagem do Espírito de verdade. A mensagem do Espírito de verdade. Então, nos tornamos dessa forma espetáculo para os anjos e para os homens. Só que em duas óticas diferentes. Porque os anjos olham para o coração e os homens olham para o corpo. E como é o mundo hoje? É esse mesmo espetáculo. Agora, nossos olhos são quais? Né? Dos anjos ou dos homens? Essa é a reflexão. Isso, é isso que eu quero falar. Porque qual de nós já não percebeu isso, às vezes? Que quando você está em determinado contexto de um grupo, onde você tem que, às vezes, estar lá, mas você percebe que as pessoas, né, ainda não têm isso aí. E é verdade. É maravilhoso. E esse final da carta, né, gente, eu acho que essa parte de se ele vai com a vara ou vai com amor e a mansidão, ele volta para o começo, porque a carta é sobre a questão das confusões, né? Quer dizer, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de um, sou de outro. Então, ele está falando que, como eles são crianças, ele tem que tratar como crianças. A vara é uma coisa que a gente faz com criança, né? Então, ele fala, você quer que eu vou com a vara? É igual eu falo com a minha filha, você quer que eu vou com o chinelo ou você vai fazer o que eu estou pedindo direitinho, né, por boa vontade? Verdade. É a mesma coisa. Belíssima né? provocação. São crianças, né? Então, eles estão com uma briguinha aqui. Não, eu sou do cristão disso, eu sou cristão daquilo, eu sou não sei da onde. E todo mundo é igual. Ele vem falar que Deus é único e a gente caminha para a unidade com Cristo, com Deus, está todo mundo junto. Então, entendam isso, senão eu vou com a vara. É isso aí. Tá bravo. Tá bravo. Acho que é isso, né, gente? Bom, muito bom.